Bom dia a todos. Uma alegria enorme estar aqui pela segunda vez. A última vez foi na Páscoa, o qual fiz uma palestra sobre esse tema da Páscoa. E até acho, puxa, demorou, hein? O convite só veio esses dias. Não, mas eu estou brincando. Mas que a vontade de estar sempre aqui nessa cidade tão boa. Puxa, como Araraquara tem sido uma cidade amiga para mim, viu? As pessoas em outros centros têm me recebido com tanto carinho e eu agradeço demais. E por isso desejo a todos que vieram esta manhã que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja no coração de todos, que eu possa manter pelo menos essa paz, ou até trazer um pouco mais ainda de calmaria, de bem-estar e de conforto espiritual, que é o que Deus quer de todos os seus filhos. Todas as situações que passamos com dificuldade é porque nós, muito possivelmente, as provocamos. E só estamos colhendo frutos amargos, justamente, para aprender a escolher melhor. O tema dessa palestra é essa frase que eu estou usando aqui na camiseta, que é, na verdade, uma pergunta. Você escolhe a vida ou a vida que te escolhe? O que você quer fazer? O que você prefere da vida? Então, eu tenho comigo que nós ganhamos um direito já. E a coisa mais valiosa que talvez um ser humano tenha, e tanto valiosa é que ela perde por acaso, se por acaso ela fizer um mau uso de alguma coisa, é a questão e a condição de ser livre. Todos nós, ao nascermos, ganhamos a liberdade, ainda que relativa, mas quando fizermos alguma coisa errada, transgredimos a lei do homem, somos presos, em muitos países, perpetuamente. E tirar a liberdade de uma pessoa é tirar o bem mais precioso, eu acredito. Porque se tirar a vida, você mata o corpo, ele vai ao mundo espiritual. Mas mantê-lo vivo e preso, ele perde totalmente a sua condição de bem-estar, de ser livre para decidir. É muito interessante quando você vê na doutrina de Jesus, a frase importante, conhecerás a verdade e a verdade os tornará livres, libertará. Krishna tem uma frase muito semelhante. E como Krishna disse antes, talvez esse pensamento manifestou-se primeiro com Krishna, com Buda, e Jesus veio reforçar. Queremos ser livres, queremos ter liberdade de agir onde bem entendermos. E deste modo, vamos pensar um pouco numa questão que Allan Kardec colocou para a gente. Disse Allan Kardec, na Lei de Liberdade, que atingido o patamar evolutivo, que permite ao espírito, já com E maiúsculo, prestem bem atenção como o codificador é brilhante, até o item 76 do Livro dos Espíritos, ele coloca espírito com E minúsculo. Por quê? Porque ele se referia a um espírito que ainda estagiava em níveis inferiores. Pode ser trocada a palavra por princípio inteligente, mas ele achou por bem, então, colocar espírito com E minúsculo. Mas, a partir do item 76, quando ele começa a explicar espíritos já encarnados em corpos humanos, ele passa a escrever espírito com E maiúsculo. Então, diz assim, atingido o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao corpo humano, ganha ele, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio. Ou seja, passa a ter a liberdade de escolher. E a partir desse momento, torna-se o construtor de seu próprio destino. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Então, segundo Allan Kardec, existe uma lei chamada Lei de Liberdade, que essa lei, quanto mais evoluído esse espírito vai ficando, mais livre ele vai tendo ações sobre a vida, sobre si mesmo. E neste momento temos então uma oportunidade, uma necessidade de escolher. Assim disse Allan Kardec. Então eu queria pedir, até falei com o senhor Anésio, quero uma autorização se ele me dizer, ele falou que não pode fazer. Não precisa sair do lugar, mas eu gostaria que, como se fosse uma escola, você se dividisse em 2 grupos. Mas não precisa sentar do lado de cá um grupo, do lado, não, é no íntimo, só para vocês vão escolher. É como se eu falasse, pessoal, vocês vão nascer lá na Terra. Vocês vão reencarnar. E eu quero fazer uma pergunta para que, dependendo da resposta, vocês decidam o que acharem melhor. O que vocês preferem?
reencarnar no grupo do livre-arbítrio ou reencarnar no grupo do destino? Em qual dos dois grupos vocês querem viver e participar? Me explica um pouco melhor como é cada grupo. No livre-arbítrio você tem liberdade para escolher. Escolhe, mas não reclama depois do que deu. Você vai escolher e é responsável pela escolha. E o time do destino, eu traço o teu destino, faça você o que você quiser, está traçado o teu destino. E do mesmo modo, não reclama também depois. Porque você deixou alguém decidir por você. Qual grupo que vocês gostariam de viver? Você tem consciência que faz as melhores escolhas? Ou você acha melhor que outro escolha para você? Porque Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não manda largar a cruz, não. Então, se você quiser vir pelos caminhos do Mestre, ele também falou, o caminho que eu vou seguir é estreito. A porta não é larga, não. Se você deixar que alguém decida por você, então, biquinho calado e trata de obedecer. Ou você quer você mesmo decidir e confiar que você sabe tudo? A decisão é de vocês. E eu só pedi a Jesus, hoje de manhã, lá na casa do Gustavo, que me trouxe até aqui, que vocês pudessem decidir até o final da palestra. E se quiser mudar de casaca no meio, pode mudar de casaca. Deus não vai se chatear com isso. Mas se você é São Paulino e vira corintiano, os São Paulinos querem te matar. De tanta mágoa que é um traidor. Mas Deus não está preocupado. Se vocês quiserem mudar, pode mudar. Mas muda com o coração consciente da escolha que está fazendo. Livre-arbítrio ou destino? O que funciona melhor? O que é mais certo? Baseado na frase de Allan Kardec, ele diz assim, que atingido então o patamar evolutivo de encarnar em corpo de gente, você ganha um direito de ter liberdade de escolher. E a partir desse momento, você vai ser responsável pela vida que você está levando. Um cachorro, por exemplo, um animal, não tem moral, ele não tem livre-arbítrio. O instinto rege a vida dele. E como ele não tem moral, ele não responde perante Deus das atitudes erradas ou certas que fez. Por isso, sabiamente, quando desencarna um cachorrinho ou um animal, não pensem os confusos que esse cachorrinho vai morar com a vovó, com o vovô que estava lá. Não é assim que diz Allan Kardec. Diz que um animal, ao desencarnar, o princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo dele, fica numa espécie de erraticidade, sem contato com ninguém. E alguém responsável por isso o reencarnará quase que instantaneamente. Então, mas lá no mundo espiritual tem animais. Tem, mas eu suponho, essa explicação não há na doutrina, procurei, não há, de que Deus tenha feito algum grupo que fica na Terra, estagiando aqui de algum modo, um grupo que fica no mundo espiritual. E talvez por eras isso seja trocado. Não sei. Mas não é assim, e o cachorrinho, o Lulu que morreu, deve estar lá com o vovô. Aí o cachorro de rua vai morar onde? Então haveria uma expiação, uma prova, uma dificuldade para o cachorro que está doente, para o cachorrinho de madame que come melhor que muita gente. Então não há contradição na doutrina. Mas então eles não escolhem e nós escolhemos. E veja que interessante. Quando se trata de animal, de natureza, de princípio inteligente ou espírito com E minúsculo, eles jogam no time do destino. Porque eles não decidem nada. Toda força instintiva os domina. Eu fiquei sabendo que ontem tem uma cidade aqui perto de Araraquara, que é como uma cidade bem perto aqui, vamos ver se falam a mesma. Américo, falaram Américo, né? Pode ser essa. Que se entra uma cachorrinha no cio aqui em Araraquara, vem cachorro de Américo, fica aqui, no portão. Ele não tem os compromissos, não. É tão forte a força instintiva sexual do cachorro que ele fica no portão ali o dia inteiro com fome, esperando a oportunidade. Isso não acontece mais com a gente. Com alguns pode até acontecer. Alguns homens ou mulheres que não conseguem se libertar dessa força e não conseguem nem respeitar o cônjuge, vive a vida do instinto ainda. Esse está jogando no time do destino. Mas tem aqueles que já querem dominar o próprio instinto. Então, quando você observa a natureza, você vê que o vento venta, a chuva chove, a cigarra canta, a formiga trabalha, o sol nasce e nos dá a noção do dia e da noite. Assim é que é.
Tem uma letra linda do Humberto Gessinger que ele fala: eu me lembro muito bem como se fosse amanhã, o sol nascendo sem saber o que iria iluminar. O sol vai nascer, se for para ter uma bomba atômica ou paz, não interessa. O meu trabalho é nascer. Ele não tem direito de escolher, ele não escolhe. Nós já ganhamos um direito de fazer. Quando você percebe isso, e você olha no grupo do animal, você percebe que com o ser humano acontece uma coisa diferente. Você pode tomar decisões pela sua própria força de vontade, pelo seu desejo. Diferente, muitas vezes, de qualquer pessoa ou qualquer animal que não faz uso desse direito já recebido e adquirido. Mas é muito difícil uma coisa, porque cada vez que escolhemos uma coisa, abrimos mão de 1 milhão de outras. Isso que é a grande dificuldade, ou essa é a grande oportunidade que Deus nos dá para sermos filhos melhores, saber melhor escolher, porque ao escolher a odontologia, eu abri mão de todas as outras profissões que eu poderia ser também, e que talvez me fizesse também muito feliz, nem sei. Mas como escolhi essa, abri mão de todas aquelas outras, ok? Numa letra de música, de um compositor que já se foi, ele diz: a cada escolha uma renúncia, isto é a vida. Eu, porém, vos digo, chorão, a cada escolha 1 milhão de renúncias, isto é a lei de liberdade. Isso é a nossa oportunidade, a nossa hora de decidir e escolher. Mas vamos analisar um pouco o comportamento e a vida de um animal. Um filósofo que eu gosto muito, inclusive se vocês quiserem rever essa palestra, o nome que eu dei a essa página é Espiritismo, Ciência e Filosofia. Espiritismo, porque eu só troquei o nome de religião para espiritismo, visto que a doutrina é a minha religião. E Emmanuel fala que um tripé do conhecimento que apoia a humanidade, que ajuda a gente a progredir, é a filosofia, a ciência e a religião. Então eu só troquei a palavra de religião por espiritismo. Então, se vocês quiserem ver, lá vocês vão poder rever essa palestra. E o que eu quero dizer também é que a palavra filosofia é muito importante, eu gosto muito de estudar filosofia. E um dos filósofos que vai ajudar a gente hoje a ver se Kardec tem ou não razão, e não que ele tenha a palavra mais forte que a Kardec, mas é só ver se os dois têm o mesmo pensamento, é um filósofo francês, que viveu mais ou menos em 1950, Jean-Jacques Rousseau. E ele fala muito sobre liberdade, comparando o homem ao animal. E Rousseau é brilhante no seu pensamento. Ele diz que um animal já nasce sabendo viver como animal. Um gato, por exemplo, se alguém tem gato em casa, vai ver que eu estou falando a verdade. Ou eu tenho certeza que o seu gato gosta de ronronar, é aquele sonzinho que ele faz. Ele gosta muito de amassar pão na barriga da gente e gosta de afiar as unhas no sofá. Qualquer gato em qualquer parte do planeta faz isso. O gato, ele faz o mesmo chamado quando está com fome, ele pode ser branco, rajado, cinza, ele pode ser fêmea, pode ser macho, ele pode morar na Índia, nos Estados Unidos, na África ou no Brasil. Ele é o mesmo. Por quê? Porque ele é regido por uma força instintiva que domina e ele nem sabe que é tão impulsionado assim. Eu tenho um cachorro que se chama-se Gandalf. Gandalf, o branco. Apesar da pelagem dele ser de cor caramelo. Mas por que eu chamo dele Gandalf, o branco? Porque ele é uma hierarquia espiritual. Eu imagino que logo, logo Gandalf estará reencarnando em corpos de primatas e daqui a pouco ele já é um humano. Daqui a pouco pode ser 1 milhão de anos, mas para Deus é uma gota. Mas o que eu quero dizer, não há neste mundo uma criatura que Gandalf ame mais do que a mim mesmo. Pensa numa criatura que gosta da outra, é o Gandalf como gosta de mim. Mas ele não me espera para jantar. Eu vou jantar, se eu chegar tarde ele já jantou. Por quê? Ele não raciocina que eu possa querer ter companhia. A força instintiva dele é muito maior. Agora, eu tenho certeza que algumas mulheres e homens aqui, pelo cônjuge estar viajando ou ter atrasado no trabalho, segura a fome, vence o instinto de comer e come junto. Ou come, lava o prato e depois come de novo. E pode ser essa uma boa opção.
Fala, tá comendo pouco hoje, amor? Meio sem fome. Sem fome, a bratada que o Ucho matou antes. Mas isso mostra que nós podemos decidir sobre nós mesmos. Isto é muito importante. Então, analisando bem, um gato, além desses fatores que ele faz, ele não come alpiste. Você pode pôr alpiste na tigelinha de comer dele, ele não comerá. Ele morre de fome, mas não come. Ele não arrisca, gato não empreende, ele não delibera, ele não investe, ele não improvisa. Você pode deixar o gato dias sem comer, ele prefere morrer, mas não come. Um gato comer alpiste seria como para nós comer um tablet, ou comer um telefone, não faz o menor sentido, não é de comer isto. Mas você pode comparar com um galo, por exemplo. Um galo também age por instinto. Um galo não tem relógio de pulso, não fez aula de canto, mas em qualquer parte do planeta, na mesma hora, na mesma melodia, eles vão cantar. Diz até que um galo cantou 3 vezes antes de Pedro negar Jesus. Isto que é a marca forte do instinto que ainda está em nós. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que somos marcados pelos instintos no início. Daí o espírito evolui um pouquinho, ele passa a ter sensações, e mais um pouquinho depurado, sentimentos. E os instintos aos poucos vão largando para trás. Mas temos ainda, eu tenho um filho pequenininho, hoje tem 7 anos, mas quando ele era recém-nascido, eu fiz um teste com ele que vi na ciência. Esse menininho que fez, ele deve fazer esse instinto. Se ele estiver aí e quiser fazer, toca a mãozinha dele, ele fecha a mão. Porque ele sabe que ele tem que segurar. E eu fiquei surpreso quando vi um chimpanzézinho que também fecha a mão. Isso não era da novidade, a novidade vem agora. Quando você toca no pé de um chimpanzé, ele fecha o pé também. E quando eu toquei no pé do Henrique, ele fechou, eu falei, não é possível. Por que ele tem esse instinto de fechar o pé? Os cientistas dizem que porque teve alguma época da vida anterior, ancestralmente, que ele precisou se segurar nas costas da mamãe para ela subir num galho, numa árvore. E ele tinha que se segurar, porque senão não tem o jeito de eu ficar com a mão ocupada e subir. Para fugir, inclusive, de um animal que quer comer mamãe e filho. Então, nós temos esse instinto. Mas a ciência diz que daqui a algum tempo não teremos mais. Lázaro tem razão. Esse instinto não está sendo mais necessitado pela sobrevivência. Então, pode abandonar, filho. Mas demora. Por isso que é difícil ser fiel. Porque o homem, ele copulava com a mesma mulher vários homens. Inclusive, os cientistas ousaram a falar que o amor da mãe é maior do que o do pai por causa disso. Porque uma mulher, num bando, onde não havia monogamia, que recebia, então, vários machos que cruzavam ali. O filho, quando nascia, ela tinha certeza que era dela. Mas os homens não sabiam se eram dele. Por isso, havia até uma certa repulsa pelo filho. Será que não é daquele cara lá? Será que não é? Mas a mamãe gostava mais do que o homem. E por isso está assim. Pode que um dia o amor de pai e de mãe venha a se igualar. Interessante, não é? Mas a gente pensa, hoje, como é que está o ranking? Eu coloco, em primeiro lugar, do maior amor na terra está a mãe e a avó, empatadas. Porque a minha avó falava, eu gosto mais de você do que da sua mãe. E olha que eu gosto da sua mãe, hein? Mas eu não sei, meu, com você, parece que eu sou sua mãe 2 vezes. Eu falei, vó, que bacana, que bom. Então eu coloco vó e mãe empatadas na corrida do amor. E em segundo lugar, não tem segundo colocado. E em terceiro, também não tem quarto. Em quinto, chega o pai e o vô. Bem cansados, cara. E as meninas colocaram volta em cima da gente. Mas não se preocupem, meninos, é assim mesmo. Ancestralmente, elas já vêm cuidando das crianças muito mais do que nós. É natural que seja assim. Mas com a monogamia, com o exame de DNA, com a fisionomia tão mais parecida, pode que comecem a manifestar já a igualdade de amor, ou se manifeste pais que amam muito, sim, seu filho. Então, pessoal, acreditemos nisto. Galo e gato comportam-se por instintos, e nós não. O ser humano, se precisar, ele come o alpiste do galo, ele come o alpiste da pomba, do passarinho, come até gosta, chama de linhaça. Alguns comem
e gostam, mas às vezes você fala assim, mas doutor, comer isso aí é muito ruim. Dá a impressão de ter caído de boca na areia da praia. Falar, quer melhorar o gosto? Bate com couve. Ah, tá ótimo, obrigado pela dica, doutor. Mas se for bom para a minha saúde, eu comerei. Por quê? Porque eu venço meu próprio instinto. Isto é muito bonito ao se observar. Na humanidade acontece algo diferente. E se precisar, eu como o filé do gato, eu como o alpiste do galo, eu como o galo também, se precisar, e como também gato. Eu acho que aqui devem ter comido carne de gato já alguns. Se você gosta muito daqueles espetinhos de rua, é provável. Mas não se preocupa, não pensa nisso. Dá para comer carne até de ser humano. Dá para comer carne de gafanhoto. Dá para comer um monte de coisa, como na China se come, quase de tudo. Mas isso não é importante. Isso quer dizer, nós deliberamos e decidimos outras coisas. Que bacana poder perceber que Rousseau está de acordo com o pensamento de Allan Kardec. Só que Allan Kardec veio na frente. Então, se ele falou foi alguém copiou de alguém, ele copiou do Kardec. Mas acredito até que não foi uma cópia. Ele decidiu algo pela mente dele. E ele disse uma frase bonita. No caso do homem, a natureza é insuficiente. O instinto é pobre e a vida é complexa. O homem transcende a sua própria natureza, diz Jean-Jacques Rousseau. Transcende mesmo, porque a gente faz coisas anti-instintivas. Por mais que eu tenha desejo sexual por uma pessoa que não é a minha mulher, eu tenho a chance de vencer e ser fiel. Eu posso me entregar e você, segundo Immanuel Kant, está um escravo realmente do teu instinto. Immanuel Kant diz para a gente, um filósofo alemão, que se você tiver o impulso de cometer um erro, como pegar um dinheiro, como roubar um alimento, como trair a esposa e não fizer, você se sentirá mais livre. Porque você está se libertando e demonstrando perante a espiritualidade de Deus que você não precisa mais estagiar em níveis tão inferiores. Mas enquanto estiver praticando por isso, não espere reencarnar num regenerador. Se você tem esperança de, vai vir um regenerador, e quem falou que você vai se matricular lá? Com esse teu comportamento, você vai cair fora daqui, amigão. Trate de merecer o planeta. E enquanto você fala, está em transição, é recado, não é hora de melhorar, não, pessoal. Porque a humanidade como um todo melhora, você não vai entrar no vácuo, não. Na escola de Deus, ninguém entra de gaiato. Se você não tiver moral, você está fora. Então, é muito importante acreditarmos nisso e fazermos essa prática. Algo que me mexe muito comigo, e eu falei, puxa, que verdadeiro que é um texto de Sócrates que diz que o homem escolhe, e por escolher, ele é um homem angustiado. A escolha traz a sensação de angústia. Um animal não tem angústia. Ele pode até perder uma pata, e ele não fica angustiado. Ele anda com 3, tudo bem. Ele não se envergonha na frente de outros que moram com ele, tem 4. Mas você, homem, já tem essa dificuldade. E eu digo isso por quê? Porque ao escolher a minha profissão, ao escolher a minha mulher, eu abri mão de tudo que poderia ser outra profissão ou outras pessoas que conviveriam comigo. Mas vejam bem um detalhe. Ao escolher a odontologia, eu abri mão da matemática, da filosofia, do direito, da arquitetura, da engenharia, da veterinária. E eu digo principalmente da medicina. Por que principalmente da medicina? Você considera a medicina assim superior? Não, não considero. Se todo mundo fosse médico, quem construiria uma casa? Se todo mundo fosse médico, quem que cuidaria de um dente? Quem que faria uma limpeza da cidade? Quem que faria a merenda? Tudo é importante. Mas no meu caso, tem uma frase que mexe muito comigo. Por ser dentista, eu escuto, todo dentista é um médico frustrado. Eu falo que eu não ligo, mas nossa, cara, é doído esse, hein? Mexe demais. Está sendo muito boa nessa encarnação para mim. Porque às vezes eu vou de branco, pagar uma conta na pressa, eu chego lá e estou esperando e uma senhora começa a olhar para mim. Fala, ai meu Deus do céu, não faça isso mais uma vez, Senhor. E ela começa a falar, ai, que ela está olhando muito para cá. Será que o meu público é esse? É 70 para cima. Eu estou ali e de repente, ela estava olhando, fizemos contato visual, agora perigou. E ela se levanta e vem falar, ela vai perguntar,
Oi, filho. Oi, senhora, tudo bem? Você é tão novinho, de branco? Quase novinho, não tanto. Você é médico? Ai, cara. Fala, o que eu falo? Hein? Sim, tem um amigo que fala assim, sou médico dos dentes. Ah, médico dos dentes. Você não é médico, cara. Tem outra palavra para isso. Eu falo, não, eu sou dentista. E ela com aquele sorriso assim, Eu falo, ai, que pena. Eu falo, a senhora que veio perguntar, não falei nada. Daí se ela pergunta assim, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu falo, ai, acho que não. Não é você que apareceu no YouTube? Acho que meu filho estava vendo. Ah, é? Qual que é a sua religião? Eu falo, ai, cara, essa não. Sou espírita. Ela dá 3 passos para trás. Ah, senhora, eu não queria que a senhora viesse aqui. A senhora que veio que foi conversar. Graças a Deus está acabando isso. Porque tivemos nomes aí como Eurípides Passarnufo, Bezerra de Menezes, a Estrela Maior, Chico Xavier, que abriram um caminho para nós poder fazer palestra assim, com as portas todas abertas, e não entrar ninguém batendo na gente ou nos levando presos. Mas, em nome dessas pessoas, então, a gente vê, temos uma escolha para fazer, temos um caminho a seguir. E se lembrem que vocês estão jogando num time ou em outro, hein? Destino ou livre-arbítrio? Pode mudar se quiser. Kardec fez uma pergunta muito interessante para os espíritos que os assistiam, assim, o homem tem sempre livre-arbítrio? Sim, pois que tem a liberdade de pensar. Tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. E eu tenho um exemplo muito bom. O que seria uma máquina? Um micro-ondas. Eu, por exemplo, pego e uma vez que fui fazer pipoca para o Henrique, meu filho, e ele gosta daquela pipoca que vem um sachêzinho a mais, que é uma manteiguinha derretida, deve ter um colesterol, claro, doidado, mas ele quer comer. Então vamos lá. E falava de 2 a 4 minutos. Bom, de 2 a 4, 3 minutos. Larguei lá, falei, bom, agora nem preciso me preocupar, ela para sozinha, né? Eu voltei lá, a pipoca estava da cor dessa camiseta aqui, assim, ó. Falei, nossa, queimou. Poxa, o micro-ondas poderia ter parado antes, né? Não poderia não, ele é uma máquina. Ele é programado para fazer isso. E pode pegar fogo em casa, ele não vai parar. Mas se eu prestar atenção, será que 2 minutos tá bom? Eu coloquei 3, fiquei ouvindo, elas pararam de estourar, eu cancelei. Eu não sou uma máquina, eu realmente decido. Se o homem fosse assim, não tivesse a liberdade de pensar, será que já não está bom? Será que parou de estourar? Está dando uns estourinhos só a mais, mas eu já vou desligar. Então a resposta é muito coerente. Se o homem não tivesse essa liberdade de pensar, ele seria uma máquina. Existiria, faria as coisas, mas como uma máquina, sem raciocínio, sem deliberar sobre a própria vida. Há uma outra pergunta que é na própria sequência, 844. O homem desfruta do seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? A liberdade de agir, com H, né? Existe liberdade de agir? Desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, uma criancinha muito pequena, ela ainda não tem livre-arbítrio algum, porque ela não pensa sobre a vida. Ela não escolhe um namorado ou outro, não, isso é mais para frente. Ela não escolhe a roupa que vai pôr, ela não escolhe o que vai comer. A mamãe que escolhe por ela. Então, nós não temos livre-arbítrio por quê? Porque você não tem ainda muita inteligência, discernimento, filhinho. Você terá, e a mamãe está te preparando para você ter a liberdade de escolher e bem. Agora é muito importante concluirmos isso uma coisa. Escute o que o Leon Denis falou sobre aqueles que querem ser livres. Para sermos livres, diz Leon Denis, é necessário querer ser livre. Eu acho que já está dando uma dica em qual grupo devemos jogar, hein? Você quer ser livre, você será. Se você não quiser, não será. Pode saber, se vocês desencarnarem e se verem num lodaçal, cheirando mal, muito escuro, queira sair de lá. E como que é o querer? É desejar coisa boa, inclusive para aqueles que estão ali com você. Se alguém vier te perturbar, não sinta raiva desse aqui não, hein? Não fica com ódio dele, porque você fica num padrão vibratório muito baixo, não consegue nem enxergar o ministro Clarencio. Olha que esperança do ministro Clarencio vir buscar, cara.
Mas quem quer que seja, permita-se ser ajudado, senão você não conseguirá. E deste modo, você querendo sair, sai. O André levou 8 anos, poderia ter levado 80, poderia ter levado 8 dias. Até o momento que ele percebeu que não tinha mais recurso, que a medicina não ajudava mais em nada, que a influência dele ou do pai, e ele pediu com sinceridade, a ajuda resgatou. Então, tem que querer, pessoal. Querer é muito importante. E se não quiser, Deus também não vai te forçar a nada, porque Ele já te deu o direito de escolher. Então, voltando, para ser livre, é necessário querer ser livre e fazer o esforço necessário para vir a ser livre. Olha que bonito o Leão dele dizendo. Libertando-se da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo uso da razão, o homem se tornará livre. Paixões baixas. A esposa vai viajar, o cara vai fazer bobagem. Ele vai num lugar, recebe um troquinho errado, ele finge que não vê. Meu filho, você não quer ser livre, não. Você está falando da boca para fora. Você quer ser escravo do instinto. Você tem que se libertar dessa fraqueza. E exige esforço para isso. Não pensa que vai vir. Não vai vir. Vai vir com muito esforço e é importante que a gente consiga. Então, Leão Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, disse isso. Isso é muito importante. Só que interessante, pessoal, é que às vezes o preço que você paga por uma escolha ruim é alto demais. Escolheu mal, filho. Vai precisar entender que não podia ter feito isso. Tudo me é lícito. Ou seja, eu posso fazer o que eu bem entender dentro desse espaço, mas nem tudo convém fazer, porque vai dar consequência. Porque você se tornou o construtor do próprio destino. Assim está descrito na lei de liberdade. E se é lei, é para ser cumprida. Lei do homem não precisa cumprir, se vocês acharem que não é boa. Se falar para a gente, não, você tem que bater na criança se ela fizer tal coisa, e eu falar, não vou bater, e vou tentar educar meu filho sem bater, é lei do homem, eu consigo desobedecer, os pedagogos, os psicólogos. Mas se é lei de Deus, não tem jeito. Então vamos ver uma verdade. Lei do homem. Você vem aqui e a seta está marcada para cá. O sentido da rua é para lá. Só que a minha casa é logo aqui, eu não vou dar uma volta no quarteirão. Esse prefeito mudou essa rua, que esse prefeito não sabe nada, viu? Senta na cadeira dele para ver como é fácil. Aí você olha para cá, não vê nada, não vê ninguém, você atona para cá, hein? Entrou para a esquerda. Um guardinha, nossa, cara, aquele gelo, né, meu? Você está andando na rua, vindo de Bauru, Araraquara, o guarda... O que ele quer? Parece que eu estou com droga no carro. Calma, ele só vai pedir teu documento, tem que fazer essa vistoria. Fique tranquilo, está tudo certo, não está? Tá, então vai em frente. Daí, ele olha para a gente e fala nessa transgressão, ô amigo, uma placa aqui na frente, você não viu? Vi, sim senhor, vi. Mas você viu a placa e virou mesmo assim? Por quê? Eu vi a placa, mas não vi o senhor, né? Lei humana dá para mudar, dá para transgredir, mas lei de Deus não dá. Vamos ver se é verdade. Lei de liberdade, você ganha o direito de escolher, e direito é uma moeda que tem do outro lado uma face chamada dever. Eu não vou escolher, não vou. Quer ver como eu não vou? Vai ter eleição, vai ter segundo turno. Eu não vou votar nem para o A nem para o B. Você escolheu não votar nem para o A nem para o B. Eu vou votar 8 horas da manhã. Você escolheu ir votar 8 da manhã. Eu vou justificar, você escolheu justificar. Eu vou tomar café antes de vir aqui. Você escolheu tomar café. Eu vou vir com a roupa branca ou preta. Você escolheu. Não tem como fugir. É assim. E quando Deus cria, mesmo que você não acredite, fica tranquilo, filho. Você está cumprindo a minha lei faz tempo. E assim será. Agora essa questão. Se eu sou obrigado a escolher e pago um preço muito alto de ter errado na escolha, qual que é a escolha certa? Quem tem essa resposta? Será Buda? Será que é o Krishna? Será que é Allan Kardec? É Jesus? É claro que é Jesus. Questão 625. Você consegue viver como ele? Você conseguiria viver como Chico Xavier viveu? Então por que você fala que a vida dele é a vida modelo? Você tem que encontrar o teu caminho, a tua eudaimonia, aquilo que lhe faz bem fazer das 8 da manhã às 6 da tarde, aquilo que o teu olho lacrimeja a hora que você tem que fazer. É como eu perguntar assim, vocês sentem isso? O quê? Não sei, mas vocês sentem isso na hora que você escuta falar de Jesus? Vocês sentem como eu sinto?
Não sei, acho que sinto. Não dá para a gente nem medir, mas tem que sentir alguma coisa. E isso talvez seja o seu caminho. Agora, se você não consegue sentir, faz o que você sente melhor, desde que não prejudique ninguém, nem a si mesmo, e não force ninguém a fazer o que não quer. Então, isto é uma grande questão. E eu gosto muito de música, eu gosto muito de tocar. Tem uma frase de Humberto Gessing que é assim: e hoje eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Achei que era liberdade, mas na verdade enganei-me outra vez. Achei que era liberdade, mas era só as grades da prisão. Achei que eu era livre, estou solteiro, minha mulher foi viajar. Liberdade? Você acha que é isso, filho? Você está mais preso do que nunca. Você está escravo do instinto. Que pena, filho, mais uma encarnação jogada fora. Você fez um curso de 80 anos no mundo espiritual para ser fiel. E agora que teve a oportunidade, passou pelo esquecimento, está traindo. Pô, cara, eu vou te dar uma condição difícil pelo teu bem, porque eu te amo tanto, filho. Você não vai mais fazer isso com você mesmo. E assim é a nossa condição. Mas eu digo, qual é a escolha certa? Quem tem? Bom, vamos fazer uma comparação. Um professor dá nota 8 na prova de um aluno. Como que ele dá a nota 8? Ele tem uma prova gabarito, tem 10 questões, ele tem as respostas das 10 perfeitas, ele mesmo fez a prova, e ao comparar, esse rapaz respondeu 2 respostas diferentes, está errado. Então ele dá nota 8. Então, se eu souber qual que é a prova gabarito e fizer igualzinho, qual que é a vida gabarito? Mesma pergunta, volta aí. Não acreditem, pessoal, que você chega num lugar e vê lá no aeroporto, como esses dias frequentei, e vejo lá 10 receitas para ser feliz. Só 10, cara. Quer dizer que qualquer um que lê aquele livro é feliz. Mas eu sou diferente de Jesus. Primeiro que eu não gosto de carpintaria. Não sei muito bem. Usei cabelo comprido numa época, mas era um cabelo fino, ficava um rabinho dessa grossura aqui. Falei, não vou mais usar cabelo comprido. Não sei fazer cura, cara. Não gosto dessas coisas de... Então, não tem como eu levar a vida que ele levou. Talvez eu tenha que tentar ter moral dentro do que gosto. Mas como que eu vou saber o que vocês gostam? Como que a gente vai saber se você não pensar, não experimentar, não escolher direitinho e bem? Isto é muito importante. E Allan Kardec, numa outra questão, brilhantemente coloca: não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas? Ou seja, não é um obstáculo contra essa liberdade, o instinto que ainda está em mim, que o homem traz consigo antes de nascer? Cara, vai ser inteligente assim para fazer uma pergunta bonita longe, hein? Cara, eu tenho orgulho de ter Allan Kardec na nossa dianteira da doutrina espírita. Ele é a autoridade, pessoal. O próprio Emmanuel falou, se ficar entre Allan Kardec e Emmanuel, fica com Kardec. Ele é que é o homem, ele é o cara. Eu até tenho pessoalmente uma opinião de que no Monte Tabor ali estavam as 3 revelações. Jesus, Moisés e Elias, que era João Batista, que é Allan Kardec. Talvez essa sequência aí seja uma reunião das 3 grandes revelações que a humanidade passaria. E Jesus faz a reunião mediúnica, tanto que materializa Elias e Moisés. Eles conversam, não se sabe o quê. Não daria para o Pedro anotar qual foi o conteúdo, a pauta da discussão ali? Não, falou que só que viu uma luz, ficaram com medo. Tudo bem. Quem sou eu para falar o do Pedro, né? Mas aí ele pergunta, não atrapalha? As predisposições instintivas, essas tendências animalescas, são do espírito antes de encarnar. Então você vê, você não se libertou disso. Não é o corpo, não é a encarnação que está te dando. Conforme seja o espírito mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-los à prática de atos repreensíveis, no que será realizado pelos espíritos que se simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Se você falhou, é porque você foi fraco, ou menos forte. Mas, uma vez que se tenha vontade de resistir, se resistirá. Lembrai-vos de que querer é poder. Olha que resposta encorajadora. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, ele fala, poderia o homem, pelos próprios esforços, vencer as más inclinações? Essa resposta é perturbadora. Porque eu gostaria que fosse assim, muito difícil.
com os próprios esforços, não, meu, você vai ter que, meu, você vai, não, quase que não dá. Não. Mas é perturbadora, fala assim, sim, com grande facilidade. Com o teu próprio esforço, você poderia fazer o que você nem imagina. Aí ele põe um A. Esse A me machuca até hoje. A, uma interjeição assim, ó, sabe? Como são poucos dentre vós os que fazem algum esforço. Ninguém faz esforço para nada, pessoal. Nada, é lamentável isso. É lamentável que tenha que ter campanha do agasalho para a gente poder fazer uma doação e se preocupar. Cada mês é uma campanha, porque nós não somos solidários. A gente dá roupa porque chegou a hora do frio. E se sente Jesus, cara. Sente-se Jesus. Mas fique tranquilo. Você pode pensar o que você quiser sobre a vida. Quando o homem ganha a liberdade, ele tem direito de pensar, diz. E me lembro uma canção que eu gosto bastante, de uma compositora brasileira, que ela fala assim, ó. Se eles são famosos, sou Alain Delon. Se são bonitos, ó. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Ela diz, se eu posso pensar que Deus sou eu. Realmente, se eu posso pensar que Deus sou eu já tenho liberdade de pensar à vontade. Posso ter toda a liberdade. Aí tem uma outra versão que eu achei até que legal. Ela fala, se eles são bonitos, eu sou Sharon Stone. Não por causa da Sharon Stone, agora que eu gosto. Tá? Se eles são famosos, I'm a Rolling Stone. Porque o Mick Jagger é demais, né? O que é aquilo no palco? Não? Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Mas ele diz, mais louco é quem me diz e não é feliz. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Realmente, uma tartaruga não pensa que ela é Deus. Ela vai, nasce na areia da praia e quando sai do ovinho, nada para o mar, querida. Vai rápido, e eu estou chutando, vai tartaruguinha, vai. E aquelas gaivotas dando rasante, vai, cara, vai, nada. Tudo bem, eles têm que se alimentar também. Mas vai comer outra coisa, né, meu? Vai comer coco que caiu da pedra e está aberto. Deixa elas em paz. E elas vão nadando e com elas que atingem o mar. Ai, que liberdade bonita, cara. Conseguiu vencer. E essa questão de saber se Deus sou eu, de pensar, me reflete uma história que é muito legal, eu vou contar para vocês. Haviam 2 loucos que moravam dentro do manicômio, porque tem os loucos que moram fora. Nós somos os que moram fora. De perto ninguém é normal, pode saber. E os que moram dentro do manicômio, um conversava com o outro e falou assim, você sabe quem que eu sou? O outro louco falou, eu não, eu sou Jesus Cristo. O quê? Você é Jesus Cristo? Tá louco esse aí, é louco, viu? Falou, estou te falando, eu sou Jesus Cristo, sim. Se você é Jesus Cristo, quem te falou que você é Jesus Cristo? Aí o outro falou, Deus disse que eu sou Jesus Cristo. Aí o outro louco falou, eu? Eu não falei nada para você? Realmente, se eu posso pensar que Deus sou eu, até louco dentro do manicômio pode pensar isso. Então temos um direito de pensar como um jogo de xadrez. Se eu movimentar essa peça para cá, o que será que vai acontecer? Se eu jogar a minha dama na frente de um peão em diagonal, ele captura a minha dama. Melhor eu não jogar aí, a menos que ele capture a minha dama e deixe o reizão livre para um checkmate. A menos que você se sacrificando por uma coisa linda, ganhará o reino de Deus. Mas caso contrário, pensa na consequência que vai dar. E eu vou pedir algo. Muitas pessoas ouvem a palestra, eu começo a ver uma cara de lamento. A pessoa fala, deve ter feito uma escolha muito errada no passado e está lamentando. Não se preocupa, naquela época você não tinha outro conhecimento. Você está tendo isso agora porque passou pela escolha errada. E se não tivesse passado por aquilo, escolheria hoje a mesma coisa que escolheu. Então, vamos em frente. Ninguém pode voltar atrás e fazer um passado diferente, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, disse Chico Xavier. Então, escolhi errado. Primeiro, ligue para minha irmã. Você me desculpa? Eu estou com uma angústia, cara. Eu fiz mal aquele dia. Vamos fazer as pazes, vai. Eu não estou... Cheinha, oba. Então, estávamos em parte mesmo, né? Na reencarnação, que essa erra palestra. Então, na lei de liberdade, se eu posso pensar que Deus sou eu, tenho liberdade de raciocinar, de agir e de escolher melhor. Então, essas tendências ao mal não são irresistíveis. E se você puder, faça força, mas vença. Você é capaz, acredite nisso. Escolhendo errado no passado, escolhe melhor agora. Cometeu um erro notadamente que já se
Já se viu que não estava certo? Tenta fazer de tudo para demonstrar perante Deus que você se enganou. E não precisa pedir perdão para Ele. Não precisa. Eu dou minha palavra. Se precisar, você fala assim, pai, eu não pedi porque aquele palestrantezinho lá falou que eu não precisava pedir. Mas não esquece que eu te falei, mas faz de tudo para demonstrar para ele que você está arrependido. Então, se você cometeu um aborto, por exemplo, muito comum hoje em dia, e estão querendo legalizar, mas cara, é o fim do mundo, hein, meu? Nessa altura do campeonato, cara, mas o assunto não é aborto, mas então deixa quieto, mas vamos lá. Eu fiz um aborto, cometi, errei. E agora não posso ter mais filho. Ai, cara, senão eu teria uns 3, 4, 5 para compensar. Não dá para ter. Eu vou ajudar mamães que estão sem dinheiro, para ter uma gestação boa. Eu vou mostrar tudo que é o meu interesse e não vou pedir perdão para Deus. Não se preocupe, o perdão é automático. Tanto que no cláusula 16, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, ele fala 3 coisas são passos para a reparação do mal. Não tem perdão lá, não tem pedido de perdão. Primeiro, arrependimento. Mas aquele do coração, errei. Aquele que você vai pedir desculpa e sabendo que o cara vai te detonar, não tem problema, errei, desculpa. A próxima, expiar. Vai ter que pagar pelo erro. E não é assim, eu tomei sol o dia inteiro, eu estou ardido que estou danado. Primeiro, me arrependi de não ter passado. Segundo, já estou expiando. E terceiro, reparação. Eu vou me proteger, vou pedir desculpa, usar o meu corpo, eu vou fazer. Não tem pedido de perdão para Deus. Mas para mim, pede perdão porque eu me magoou, hein? Perdão você pede para vizinho, para filho, para mãe, porque esses são magoáveis. Deus não se magoa. Aliás, ele já sabia que você cometeria essa bobagem bem antes de ele te criar. Então, segue o caminho. Agora, essa questão de saber o que é bom ou o que é preto, Rousseau fala, tem 2 grandes valores. Tem valor, por exemplo, como a fé. A fé é um baita de um valor. E é preciso ter fé. A fé que Kardec fala é a raciocinada, mas ele fala também de uma fé natural. Fé natural é aquilo que a pessoa entra no meu consultório e não pede para ver meu diploma. Não pede para ver minhas notas. Ele entra, abre a boca e se entrega. É uma delícia, cara. Você arranca o dente dele assim. Nossa, mentira. Hoje em dia você arranca muito menos do que você mais põe. Agora, quando você vai num restaurante, você não faz teste de veneno na comida, você não vai ver a cozinha da limpeza. Você vai tomar um avião, você não vai ver se as turbinas foram limpinhas, se o piloto tem brevet. Não, você entra e se entrega. Fé é importante, não dá para viver. E a não fé? Vamos entender fé como confiança. Não fé é desconfiança. Eu só ensino para o Henrique, se o papai te atrasar um dia para ir te buscar na escola, não pega carona com qualquer um não, hein, meu? Desconfia de todo mundo. Eu estou ensinando agora o contrário. E como ele vai saber? Não sei, vocês têm que saber decidir. Deus nos deu o livre-arbítrio agora. Ele confia que nós já podemos pensar melhor. Então essa é a posição de nós. Fé e confiança, valores complexos. Desconfiança, grande valor também. Não fale com estranho, não bebe bebida de qualquer um, não pegue carona com qualquer pessoa. É a desconfiança. Cada momento vai dizer algo que você tem que fazer. E importante lembrar, existem também valores não complexos, que também judiam muito, principalmente dos homens, perante as mulheres. Porque às vezes uma mulher, sua namorada, sua esposa, chega semi-vestida, com 2 saias na mão, de salto alto, e fala, amor, qual dessas 2 saias combina mais com esse sapato? A azul ou a preta? Cuidado, menino, ela já escolheu a saia que ela vai sair. Ela já sabe qual que combina. Ela quer que você confirme. Caramba, faz assim, eu acho que a preta, e dá um tempo. Se errou, ela não vai perdoar. A preta com esse sapato, você não enxerga. Não, a preta ficou boa porque combina com a viradinha do salto. Mas a azul está perfeita. Vai com a azul. E vai para lá, sai de perto. Mas como ela ouviu você falando a palestra, por isso que é bom assim, vem sozinho na palestra. Deixa a mulher em casa. Não, mentira. Você acha? Traga a família inteira, criança para evangelização, filho adolescente na mocidade, papai e mamãe vêm ouvir palestra. Aí você fala, amor, eu pedi para você a sua opinião, quero que você fale. A minha dica, peça a Jesus Cristo para te ajudar. Não dá para entender, cara, porque para a gente qualquer coisa combina. Quem sabe, chuta na preta é melhor. Como o professor falava, tem A e E, chuta na alternativa D. Geralmente é a D. Ai, que palpite bom, hein? E se você errou e acertou, não importa. Mas não fique chateado se ela for embora e voltar de calça jeans.
tanto sofrimento e angústia, e a mulher não está usando nenhuma das duas. É assim que é a liberdade. Ela escolhe o que ela quiser. Ela também encarna em corpo humano, como nós que somos iguais. Mas eu queria ler um texto para vocês, e que pena que o relógio anda tão rápido assim. E o Gustavo falou, lá você não fica folgando no horário não. Não vou folgar, pessoal. Já estamos ali, sabe quando o cavalo faz aquela curva na corrida? Já estou na reta final. É um texto muito bonito, de um Chico, que não é o Xavier. E ele pede que ele tenha um sonho na vida. E pelo que eu entendo desse texto, é como se ele quisesse, na hora que fosse escolher, já nascer sabendo, já nascer com a inteligência. E ele diz assim, um sonho na vida. O meu sonho na vida era ter o poder de ser um videocassete de mim mesmo. Ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências vividas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, corrigir cenas nos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar o dia mais feliz da minha vida. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro, ou recuar para consertar, corrigir algum erro do passado. Com esse aparelhinho eu poderia criar o ideal. O ideal. O ideal seria que o homem nascesse já com sabedoria aos 80 anos. Fosse ficando mais moço, cada vez mais moço, até um dia morrer de infância. Nascendo com 80 anos, ele com 60 se casaria com uma mulher de 59, mas com uma vantagem: a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela ficaria cada vez mais nova, até se transformar numa gata de 20 anos de idade. Depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede, desaprenderiam a andar, esqueceriam como engatinhar, o voador, o cercadinho, a infância, o terço, o berço do seu lar. Do cercadinho para o berço, as fraldas molhadas, o peito da mamãe, até que um dia, num dia qualquer, parariam de chorar. Seria o tempo voltando para trás, até aparecer o último homem, Adão, o último, primeiro, a quem Deus colocaria sobre a palma de sua mão, e ao invés de soprar sobre ele o sopro da vida, Deus inspiraria o homem outra vez para dentro de si mesmo. É isso que a gente quer? Voltar, se quiser voltar, é isso. Você vai voltar e vai voltar ao Criador e acabou-se. Mas não é assim que Deus fez. O tempo vai para frente. E errando ou não, você vai precisar escolher. E não fica triste, porque às vezes a dor ensina muito mais do que o acerto. Se você acerta 10 vezes e não aprendeu, erra uma e aprendeu. O que não pode fazer, que dá errado. Eu tive uma experiência na minha vida muito interessante uma vez. Eu quis fazer, por livre e espontânea vontade, um passeio, uma diversão. Então eu cheguei e fui lá para Boituva. E falei, eu quero fazer um salto de paraquedas. Quer ir? Ninguém está te forçando. Não, eu quero ir. Eu posso levar o meu gato, posso levar alguém, eles não querem saltar. Eles só pulam, só saltam, se eu agarrar e eu pular junto. O instinto não permite, mas eu tenho liberdade, então fui. E chegando lá, aquela alegria, faz um teste no chão, você vai fazer assim, nós vamos junto aqui, você vai ver, que delícia, vamos embora. Bom, chegamos no avião, sobe, começa aquela decolagem, que delícia, que delícia, cara, melhor passeio da minha vida. Nossa, tá ficando alto, cara. Não sabia que era assim. Quando você fala assim, esse tobogã não é muito alto, sobe lá para você ver. De cima, cara, é altíssimo. Nossa, cara, o que eu vou fazer? Tá ficando alto demais. Aí o Paulo Assis, que foi o meu saltador, meu instrutor, ele falou, Tato, dá uma olhada ali para baixo. Eu falei, puxa, cara, que chato. Pode virar a cabeça, o avião não vai inclinar. Nossa, Paulo, parece que o avião está parado no ar, jogou uma âncora, o chão não mexe mais. Pode ver, a hora que vocês estão viajando na estrada, a árvore aqui perto passa assim, o horizonte está parado. Cara, o avião parou? Não, é assim mesmo, nós estamos a 6.000 pés. Vamos saltar já? Não, nós estamos na metade do caminho, nós vamos para 12.000. Que delícia, Paulo. Obrigado, viu, meu? Você está ajudando muito, cara. E aquela angústia, e oração, né? Senhor. Aí, chega lá, 12.000 pés, faz tim, tim, tim. Não se preocupe, se vocês forem saltar, 6.000, 12.000, tá perdido já mesmo. E perdido truco, cara. Aí você fala, sei agora, cara. Vai, Tato, nós vamos primeiro. Tá perdido, Paulo, tudo bem. E você está grudado nele.
você puxa uma alavanca assim que te trava com você, é como uma criança que fica naqueles... Só que aqui na frente. Como uma mochila de aluno, só que virada para frente. E ele fala, tá, tu vai lá para a beirada. Ai, para a beirada, Paulo. Só que ele precisa ficar ele dentro, mas na beiradinha, assim, ó. E ele dentro na beiradinha, significa que eu estou voando para fora. Eu falei, cara, que medo, cara. Ai, que medo, Senhor. E ele falou assim, Tato, deixa o corpo bem mole. Eu falei, mais, Paulo, mais mole? Só se não tiver osso nenhum aqui dentro, cara. Falou, deixa a cabeça assim para trás, segura aqui, que eu vou contar até 3 e joga o teu corpo para frente e fica mole. Eu falei, vai, cara. O que você faz nessa hora? O que você faz? O ateu ora. Deus, Pai amado. Ai, pai, o senhor viu onde eu estou? Quem que quis ir aí, filho? Foi eu mesmo. Mas você me chamou, o que você quer falar? Eu tenho um pedido. Qual? Faz o paraquedas abrir. E a resposta? Quem dobrou? O dobrador lá embaixo, né? Vou saber quem dobrou, Senhor. Não, vai abrir. A grande probabilidade é de abrir. Mas se não abrir, eu estou aqui te esperando. Não. Estava esperando aí? Não. E olha que seria Jesus me esperando, hein? Daí o Paulo Assis, naquelas 30 termina a oração, ele faz assim, Senhor, para trás e... Cara, e vai para frente. Cara, e a hora que você sai ali, todo aquele medo passa completamente. E você se integra a algo tão grandioso, tão maior, que dá a impressão de estar voando. Porque junto com a gente salta um cara, você pagar para ele vai saltar com você para te bater no foto te filmando, e eles estão parados, você não movimenta. E segundo Einstein, eu estou em repouso em relação a vocês, mas não estou em repouso em relação à Lua. Então eu posso estar em movimento em relação a uma coisa e em repouso em relação a outra. Se os corpos não mudam de distância com o passar do tempo, eu falo, cara, nós estamos voando, meu, que coisa maravilhosa, e aquela delícia, aquela delícia. E antes do salto dessa oração, você fala, Senhor, faz o paraquedas abrir, que nunca mais eu me meto nessa furada. Não vou mais. E aí, a hora que o cara dá o sinal assim que ele tem que abrir, todo mundo se afasta um do outro, o comando abriu. Que delícia. Meu, quero pilotar um pouco, a hora que eu quero, vamos fazer a curva para cá, a curva para lá. Que delícia. A hora que você pousa lá, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Cara, eu traí a confiança do Senhor. E você acha que se eu estivesse diante dos soldados, ali, o cara batendo em Jesus como já estava, você estava com ele? Eu não conheço esse cara. Por muito menos eu já traí o Senhor num salto de paraquedas. Mas eu percebi uma coisa, eu fiz uma escolha diferente do meu instinto, mas eu senti-me maior. Eu experimentei voar, muito parecido com um passeio do Rio da Prata que eu fiz lá em Bonito, onde eu saí numa flutuação, você sai no leito de um rio e vai flutuando, e ao flutuar, você tem um pé direito, talvez dessa profundidade, de nascente. É o rio Sucuri, lá em Bonito. E você vai indo, até que chega um ponto de 40 minutos mais ou menos de flutuação. O instrutor, o guia, não pode andar sem guia ali, é tudo propriedade privada. Graças a Deus está tão conservado, porque talvez seja privado. Porque se fosse do Estado, estava tudo detonado, pichado já. E aí ele encosta assim, aquela comitiva atrás dele, uns 30. Pessoal, é o seguinte... Ou nós vamos descer e ir por trilha, caminhando, ou vamos continuar e vamos entrar no Rio Sucuri. Se nós entrarmos no Rio Sucuri, tudo bem, mas é bem fundo, frio, bem mais frio, e é turva a água, não é assim limpinho como está aqui. E você está naquela curtição maravilhosa, você fala, sou mentiroso, nós queremos ir para o Rio sim, você quer não cair mais, né? Não, já pagamos, nós vamos para o Rio. Certeza, vocês escolheram ir para o Rio? Então vamos. Ele volta o negócio, fala, vamos lá. Meu, nós saímos, não dava para ver o Rio Sucuri. Aí, por sinal, eu falei assim, instrutor, guia, só uma coisa, por que chama Rio Sucuri? Aí ele falou, porque tem muito peixe dourado. Beleza, tem todo sentido. Cara, a gente veio e começa a fazer uma curvinha. Cara, de repente, você vê o rio, meu, você vai dar num abismo. Não é fundo, aquilo lá é ultra fundo. É como se eu estivesse dando um rasante aqui, de repente, vai acabar o barranco, vai acabar o barranco. No fim das contas, é a mesma coisa, porque você continua flutuando, mas é desagradável demais a impressão. Você tá naquela água turva, cara, um rio largo, meu, pensa num negócio grande, pensa numa água poderosa. E você começa a ver, mas de repente, você começa a ver cardume de peixe grande, um monte de peixe desse tamanho junto, um movimento em câmera lenta, a vista começa a acostumar, o corpo começa a acostumar com aquela temperatura, e o medo passa completamente.
mas eu precisei me arriscar. Eu precisei vencer o meu instinto e falar, algo maior está esperando por mim. E eu li há poucos dias um texto de um pensador indiano, bem bacana. E olha que coisa bonita ele falou. Ele está comparando um rio à nossa vida. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo e sinuoso caminho que trilhou através das florestas e povoados. É a nossa vida isso. Então, vê à sua frente um oceano tão vasto, tão grande e profundo, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar atrás. Ninguém pode voltar atrás. Voltar é impossível na criação. O rio precisa se arriscar e entrar para o oceano. E somente então, quando ele entra no oceano, é que o medo desaparece. E é verdade, eu dou minha palavra. Porque só agora o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas sim de tornar-se oceano. É bonito, não é, pessoal? Não pede ponto positivo para Deus, não. Ah, deixa eu entrar, Pai, no reino. Mereça, pessoal. Tornem-se oceano, como Jesus. E você vai olhar para Jesus de igual para igual. Aliás, de igual nunca, ele sempre está evoluindo à nossa frente. Mas eu mereci estar aqui, mas precisei me arriscar. Vencer aquele medo que o instinto quer proteger. Vencer aquele medo da altura, vencer aquele medo de estudar, vencer aquele medo de ser mamãe ou papai, vencer aquele medo de ser fiel, vencer aquele medo de não ter tanta popularidade, mas precisa se arriscar para um dia se tornar um oceano. Porque por enquanto somos uma poça d'água suja e não um oceano de pureza como Jesus. E por isso Deus confiou a nós, filho, eu vou te dar um direito de escolher. E não se preocupa. Por mais escolhas erradas que você faça, você terá infinitas oportunidades de refazer. Porque eu criei a vida e criei para vocês serem felizes. Nunca que eu vou mudar esse pensamento. Existe uma história de Jesus, e me despeço de vocês, que uma vez ele foi convidado a salvar uma menina que tinha morrido. E ele fala, então vamos à sua casa, Jairo. E ele fala, não, Senhor, o senhor não precisa ir em casa, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, mas o senhor diga uma palavra daqui e ela será salva lá. Ele fala, porque eu comando uma centúria, eu tenho 100 homens às minhas ordens. E eu digo para um, vai lá, ele vai, vem aqui, ele vem. Mas se o senhor, que é o Cristo, que é o Senhor, falar, eles vão lá curá-la. Ele fala, você acredita nisso, filho? Sim. Então pode voltar para casa que ela está curada. E estava mesmo. Então, veja que interessante, Jesus curou à distância. Uma mulher que sangrava tocou na beirada do vestido de Jesus, do manto, e ela se curou. Nem tocou em Jesus. Mas teve uma vez que um homem chegou e era cego. E gritava, Senhor, Senhor, vem aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E essa passagem sempre me deixou muito encucado. Que pergunta é essa, Senhor? Ele desvia o caminho e fala assim, Bartimeu. Bartimeu é filho de Timeu. Não é, ele não tem nome, não é Bartimeu o nome dele, é filho de Yeshua, Bar Yosef, Jesus, filho de José, Bar Yosef, filho de José. Cadê o primeiro nome do Timeu aqui, o Bartimeu? Não tinha, ele nem tinha personalidade. E ele gritava, e Jesus chega para ele e faz uma pergunta, Bartimeu, o que queres que eu faça? Quer que eu escolha para você? Ou você quer você mesmo escolher melhor da próxima vez? Porque não foi para esse, mas foi para um outro, ele cuspiu no chão, fez um lodo com a mão, passou no olho de um cego e falou, vai lavar o olho, filho, vai lavar no tanque de Siloé. É um símbolo tão bonito isso. Porque você é cego, sim, filho, porque fez tanta escolha errada com esse olho. E como Jesus falou, é melhor vir sem mão, sem olho, se for motivo de escândalo. Joga fora essa porcaria, mas não faz mais coisa errada. E ele lavando o olho, me lembra quando minha mãe falava, lava a boca, moleque, para falar da tua avó. Lava essa boca para falar assim do seu pai. Lava o joelho para essa paralisia nunca mais voltar. Lava essa bebida suja que você está tomando para nunca mais ter úlcera. Lava o comportamento e a sua moral para um dia não ter mais que pagar com expiação. Isso que é o pedido de Jesus.
porque eu não me conformo dos cegos chegarem para Jesus e saírem enxergando, e Paulo chegar enxergando e sair cego. Como pode alguém se aproximar do Cristo e ser prejudicado? Tinha um sentido. 3 dias depois, agora que ele sai e entra em Damasco de vez, chega uma pessoa e vai atendê-lo, bate na porta. Ele cego. Abre. Eu vim amando daquele que ele encontrou em Damasco. O cara deve ter moral, cara. Porque o Cristo mandou ele aqui. Ele entrou e falou, sim, Senhor, entre, por favor. E Paulo estava indo lá para apedrejar Ananias, para matar. Já tinha matado Estevão, Abigail já tinha ficado doente de desgosto. E ele vai lá e fala, entre, por favor. Eu vim lhe dar o novo dom de ver. O novo dom. Você está vendo só tranqueira, Paulo. Você só perseguiu com essa vista ruim. Mas eu vim lhe dar um novo dom de ver. Limpa o olho dele, cai aquelas escamas e ele passa a enxergar. Mas me diga o seu nome, Senhor. O meu nome é Ananias. Justamente aquele que iria matá-lo. Paulo iria matar. Então, meus amigos, eu sei que as dores nossas não são poucas. E são muito pesados os fardos para quem se julga ter um ombro tão levinho. Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Pega a tua cruz e siga, porque ela está te fazendo um homem muito mais forte, uma mulher muito mais guerreira. Então, se aqueles que escolheram jogar no time do destino, não reclama não. Deixa que Deus escolhe por você e é assim que vai ser. Agora, se você já quer assumir a responsabilidade de ser livre, joga no time do livre-arbítrio. Assuma a responsabilidade e fala, errei, pai, mas da próxima vez não erro mais. Se errei, aprenderei com a dor, mas não erro mais. E para mim, 2 grupos são 2 grandes escolas. A escola da tristeza, que ensina que a vida boa é depois da segunda-feira, ali às 6 horas da tarde, no happy hour, depois do trabalho. Ensina que a semana boa é na sexta-feira, quando acaba. Que o mês é bom quando chega o salário. O ano é bom quando acaba o ano e começa as férias. Que a vida é boa é quando acaba a vida e começa a vida no mundo espiritual. E a vida acabará. E você não conseguiu atingir a felicidade. Essa é a escola da tristeza. Mas há também aqueles que já sabem e perceberam que ele pode escolher um trabalho bacana para fazer e ser feliz durante o dia inteiro. E que o fim de semana sim se justifica porque vai começar outra semana de trabalho e a vida é um ciclo mesmo. E com esses ciclos você está estudando na escola da alegria. Que os tristes comemorem, porque tristeza é um prato cheio num prova e expiação. Mas que os felizes vendam caro a derrota, porque escolhendo mal pagaremos, mas escolhendo bem nos tornamos livres e venceremos essa mágoa, essa dificuldade de carregador do erro, marcada pelos instintos animais que ainda temos. Portanto, digo a vocês algo muito bonito que mostra que a dor não é nenhum castigo, é só uma professora que precisa nos acompanhar para a gente não fazer tanta bobagem. E de José Petitinga, ele disse assim: quando eu nasci, nasceste. Anunciaste a minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os 2 temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meus sorrisos, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces, és tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo o que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema-unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu que tanto me acabrunhas? Se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito, sem forças, arquejante? Quem, pois, és tu? Bem sei quem és, bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar triunfante o bem surgir, dourando o meu futuro, a dor me deixarás dizendo: amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro.
esse dia não é hoje. A dor vai para casa com vocês, mas mais talvez fortalecidos pela escolha que foi feita talvez errada e que você está respondendo como aprendizado. Façam o melhor que puderem. Escolha baseado no que Jesus falou. O que você gostaria para você, escolhe para o outro. Faz uma atitude boa para os dois. Um pão só, corta no meio. Dá para alguém e come uma parte. Não dá para o outro e fica sem também. Não é assim o pensamento cristão. Mas escolham melhor, porque o Mestre disse: aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Mas eu vim para que sejam livres. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância para mim é, sem dúvida nenhuma, estar livre e escolher bem com a ajuda dos anjos da guarda e de Deus. Muito obrigado, meus amados. Perdoe-me passar 22 minutos, mas é para o melhor que eu posso fazer. Que o Mestre nos abençoe. Obrigado, pessoal. Obrigado.